Ok, então vamos iniciar aqui o nosso tempo. Estamos estudando essa apostila chamada Perguntas Importantes 1, tá? E aí tem 10 perguntas, já concluímos essa primeira pergunta aqui. Se todos os cristãos têm o Espírito Santo, porque uma pergunta que os grupos, na grande maioria, os grupos pentecostais nos fazem essa pergunta e, às vezes, essa dúvida se todos os cristãos têm realmente o Espírito Santo. Então, já vimos essa pergunta e a resposta é sim. Se você nasceu verdadeiramente, se você se converteu, você tem o Espírito Santo, você já foi batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão, tá? O Espírito Santo passou a habitar na sua vida permanentemente. Ele não sai, tá? A promessa de Jesus é que ele estaria convosco até a consumação dos séculos na pessoa do Espírito Santo, tá? Agora você pode entristecer o Espírito Santo, você pode apagar, como a gente vai ver hoje, nesse sentido, tá? Então, a resposta da primeira pergunta é sim, tá? Todos aqueles que nasceram de novo têm o Espírito Santo. Eu nem falei para vocês, mas tem um versículo em Romanos 9, Benedito pode lembrar aí, mas é um versículo muito forte para isso. Romanos 9 ou Romanos 8, toda vez eu esqueço, 8:9 ou 9:8, que fala que aquele 8:9. 8:9, tá. Obrigado, Benedito. Nossa Bíblia ambulante aí. 8:9, Romanos 8:9, que fala: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se a pessoa diz que ainda não tem o Espírito Santo, ou o Espírito de Cristo, que é o mesmo, é bem direto. Esse tal não é dele, tá? Isso porque esses grupos pentecostais e neopentecostais, eles falam que você pode se converter, você pode receber Jesus e você pode ainda não ter o Espírito Santo. Você é salvo na visão deles, mas só depois que você buscar o batismo, buscar o falar em línguas, buscar as revelações, buscar os dons do Espírito, é que o Espírito passa a habitar na sua vida. Isso é meio estranho, porém, há pelo menos 4 textos na Bíblia que falam que as pessoas se converteram e não receberam o Espírito Santo. E aí eles pegam esse argumento para falar isso. Agora, essas foram ocasiões especiais. Eu não vou falar sobre isso porque, infelizmente ou infelizmente, alguns alunos aqui que são do ITG começaram sexta-feira o estudo no livro de Atos com o Bruce. E o Bruce vai falar sobre essas 4 ocasiões, apenas essas 4 ocasiões que aconteceu isso, no livro de Atos, que é um livro de transição, que é um livro histórico. Então, se é histórico, na sua totalidade, não constitui norma para a igreja. O que está acontecendo em Atos não significa que é norma para a igreja, que é regra para as igrejas, tá? Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que você encontra no livro de Atos, tá? Porque é um livro histórico, é um livro de transição. Norma para a igreja é as cartas, as epístolas de Paulo, tá? Então, por exemplo, um exemplo. Se uma pessoa está doente na igreja, se você for se basear no livro de Atos, você vai ver como é que as pessoas eram curadas no livro de Atos. Chama o camarada lá, ele faz uma oração, e aí o cara é curado instantaneamente, e é aquele milagre, aquela coisa lá. Tudo isso tem Atos, né? Às vezes até a sombra, como foi o caso da sombra de Pedro, né? Foi Pedro ou foi Paulo? Benedito? Eu já estou meio lento. Foi Pedro. Foi Pedro, né?
A sombra de Pedro. Já pensou, né? Já pensou, pastor? Do Paulo parece que era o lenço dele. Do Paulo é o lenço que o pastor lá da Mundial do Poder de Deus pega, né? Ele pega o lenço dele, passa na pessoa e cura. Porque eles faziam isso com a roupa de Paulo e curava, né? Já pensou o pastor Bernardo aí, só a sombra dele passando e curando os doentes de Covid, né? Eu pego o lenço do Bernardo e passa aí na doença. Mas isso está lá em Atos, tá? Agora, isso é norma para a igreja? Não. Onde é que está a norma para a igreja para quando o irmão da igreja estiver doente? Pergunta. Aonde é? Lá em Tiago, né? Tiago. Exatamente, epístola de Tiago, lá, quando ele diz, está alguém doente, o que é para fazer? Chama os presbíteros da igreja, e eles vão lá, e eles vão orar, e vão orar uns pelos outros, e orar pelo doente. E ainda tem mais uma coisa, é para confessar pecado, né? Porque o doente pode estar, o irmão pode estar aí sofrendo por causa de algum pecado. Então é para confessar o pecado. E detalhe, como o seu Bill dizia, não é só o doente que tem que confessar o pecado, é os presbíteros que tem que confessar os pecados dele lá junto, né? Então isso é norma. Oi, pode falar. Ricardo, eu anotei uma coisa aqui que você acabou de falar. Sim. Eu queria que você explicasse, não sei se, como você falou que é o pastor Bruce que vai dizer alguma coisa com relação a isso, mas você falou de pessoas que se converteram, ou seja, foram convencidas sem o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você explicasse um pouquinho, se for possível, essa questão, que eu fiquei aqui buscando um versículo com relação a esse ponto, né? Eu vou falar bem rápido, Marcos. Como eu falei, o Bruce vai explicar, mas essas ocasiões aí foram ocasiões especiais, ocasiões extraordinárias, onde a pessoa se converteu, né? Mas não Deus reteu o Espírito Santo até que um apóstolo chegasse. Por exemplo, eu vou pegar logo aqui Atos 8. Atos 8 é a conversão dos samaritanos, tá? A conversão dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uns judeus mestiços, né? Quando Filipe chegou lá pregando o evangelho, os samaritanos se converteram, né? Mas Deus reteve o Espírito Santo até que chegasse um apóstolo lá, no caso foi, acho que Pedro e João, se eu não estou enganado, e só quando eles impuseram as mãos foi que eles receberam o Espírito Santo. Mas era a primeira vez que os samaritanos estavam se convertendo e entrando para a igreja. Deus não queria uma igreja dividida. A outra ocasião foi lá com Cornélio, Atos 10. Por que Atos 10? Porque Cornélio era um gentil, né? E aí o que aconteceu? Deus reteve o Espírito Santo até que Pedro chegasse lá. Você lembra que ele mandou buscar Pedro lá e tudo mais, né? Foi que o Espírito Santo caiu sobre eles. E naquele momento eles falaram em línguas também. Agora, língua, a gente vai falar isso mais para frente, era para mostrar, era um sinal visível para os judeus que eles estavam recebendo o Espírito Santo, como foi em Atos 2, tá? E a outra ocasião, se eu não me engano, foi lá em 19, lá com aqueles discípulos lá. Eu entendi. Porque, na verdade, nisso aí era só até enquanto fosse verdadeiramente esclarecido para eles, né? Mas, de qualquer maneira, já estava semeado no coração deles essa questão do convencimento do Espírito Santo, né? Sim, eles se converteram, tá? Mas lembra, a igreja está crescendo. Então, antigamente eles pensavam, bem, a igreja vai ser formada só por judeus. Só quem é judeu é que faz parte da igreja. Só que eles disseram, não, a igreja é por todos, né? Aí entrou os samaritanos, né? Aí depois entrou os gentios. Então teve que ter essas coisas aí, diferentes do normal. Hoje não, hoje a pessoa se converte, recebe o Espírito Santo na mesma hora, é batizado com o Espírito Santo no mesmo momento. Mas naquela ocasião,
que a igreja estava sendo formada, Deus decidiu que fosse assim, né? Para que não houvesse mais duas igrejas, uma igreja em Jerusalém, uma igreja dos samaritanos, uma igreja lá dos romanos, como é o nome do homem lá? Centurião, Cornélio, né? Então Deus queria que fechasse só num corpo, tá? Não há uma referência fora do livro de Atos que você vai comprovar essa questão. É só em Atos mesmo, tá? Ok, meus irmãos? Vamos entrar aqui no nosso estudo para a segunda pergunta, tá? Então, a segunda pergunta ainda é ligada aí com a questão do Espírito Santo, tá? Então, a segunda pergunta dessa apostila diz assim: o que eu devo fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo, tá? Então, em outras palavras, na verdade foi só para ficar mais bonitinha a pergunta, mas a questão é, o que eu tenho que fazer, eu como um cristão que nasci de novo, que tenho o Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para que eu seja cheio do Espírito Santo? Experimentar a plenitude, né? Plenitude é algo completo, é algo cheio, né? Foi uma forma que o Bruce colocou aqui para ser mais bonitinho, tá? Mas o que eu tenho que fazer como cristão agora para ser cheio do Espírito Santo, tá? Por que essa pergunta está aqui? Porque também os grupos eles se divergem aqui em relação a isso. Um pentecostal vai dizer que para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar a segunda experiência. Olha, entenda quando eu falo que o pentecostal fala de segunda. O que é a segunda experiência para o pentecostal? É que a primeira experiência foi a sua conversão. E a segunda experiência é o batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Então, eles fazem essa diferença, tá? Isso não é correto biblicamente. No momento que você se converte, você, então, é batizado com o Espírito Santo. Só que eles, assim como nós, eles percebem que algumas pessoas podem se converter e aí fica nesse nível diferente, né? Alguns são mais dedicados, outros não estão dedicados, alguns estão frios, né? E assim vai, né? Então é por isso que eles têm essa ideia. Esse que está frio aqui é porque ele tem que buscar essa segunda experiência, ele tem que buscar ser batizado com o Espírito Santo. E no momento que ele for batizado, ele vai falar em língua e a vida dele vai explodir, né? Só que explode só aquele momento, depois não explode mais, né? Aí ele tem que ficar buscando de novo, ele tem que de novo. De certa forma, isso faz um certo sentido. A confusão é que não tem que buscar essa segunda experiência. É isso que é o entendimento. Mas o cristão ele deve fazer alguma coisa realmente, porque também você percebe, né, no mundo dos tradicionais, que somos nós, né, você percebe que tem irmãos que estão aí buscando mais a Deus, tem uns mais dedicados e tem uns que estão frios, estão parados e estão só esperando a morte chegar, o arrebatamento. Aí, né? Então, por que isso? Então, essa pergunta. O que a gente tem que fazer para que a gente realmente seja cheio do Espírito Santo e viva uma vida cristã como Deus quer? Então, olha lá. No último estudo, estou lendo aqui, descobrimos que todos com um relacionamento com Jesus têm o Espírito Santo, tá? Você tem o Espírito Santo. Todos os que nasceram de novo têm o Espírito Santo. Por outro lado, reconhecemos que há pessoas que são mais maduras e andam no poder do Espírito Santo. Esta maturidade não vem de uma única experiência, né? Então, o que ele está falando aqui? Seria muito bom, né? Se você realmente se convertesse verdadeiramente, o Espírito Santo
batizasse a sua vida e a partir daquele momento você fosse uma bênção para Deus até a sua morte ou arrebatamento, né? Então seria excelente, mas não é assim que a coisa funciona, né? Então não vem de uma única experiência. A única experiência que ele está falando é a sua conversão aqui, tá? Mas vem através do quê? Através de aprender, e aqui, olha, a prática de andar com ele cada momento, tá? Cada momento. Esse é o grande diferencial que a gente tem aprendido com o pastor Bruce, tá? Vocês que aí conhecem o pastor Bruce, que tem preparado esse material para nós e para a gente aprender, esse é o grande diferencial, porque o Bruce, ele entendeu que o segredo é o seu relacionamento com Deus. É você aprender a viver cada dia mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus. E esse é o entendimento que nós não tínhamos antes. Porque como era mais ou menos a nossa vida antes, né? Alguém disse que é o famoso liga e desliga, né? Dia de domingo é dia de ir para a igreja e buscar a Deus. Então liga, aí você liga, tchac. E aí você passa o domingo buscando a Deus, orando, indo para a igreja, tendo a comunhão e vivendo aquela maravilha, né, com o Senhor. Na segunda-feira de manhã, o que você faz? Você desliga. Agora eu já cumpri a minha obrigação. Agora essa semana eu tenho que viver a minha vida. Então eu vou trabalhar, vou fazer as coisas, vou ir tudo, né? Até no domingo de novo. Opa, chegou domingo de novo, bora ligar. Aí liga de novo a vida espiritual. E é assim, né? Então, não deve ser dessa maneira, tá? Mas cada momento, tá? E o que é que o cristão deve fazer para viver pelo Espírito de uma maneira bíblica? Porque você pode criar vários artifícios que não são bíblicos para isso, tá? Dessa opinião, eu ia dividir vocês, mas não vou fazer isso, porque vamos ver se a gente termina só numa aula essa pergunta aqui. Mas para você pensar, né? Seria você dar essa opinião. Todas as pessoas que são salvas têm o Espírito Santo, aí aqui, ó, tem o Espírito Santo do mesmo jeito? Porque quando a gente olha para a vida de alguns irmãos, e a gente vê que parece que eles estão buscando mais a Deus, estão mais consagrados e outros não, né? Pode vir aquela dúvida. Será que esse cristão tem o Espírito Santo do mesmo jeito, né? Será que o Espírito Santo nele... Por que ele está mais, parece, cheio do Espírito do que o outro que não está nem aí, só está levando com a barriga, né? Então, é do mesmo jeito que ele recebeu? Será que ele fez alguma coisa que o Espírito Santo veio mais forte dentro dele e o outro, o Espírito Santo já desceu meio fraquinho, né? E também seria como uma pessoa pode experimentar a plenitude do Espírito Santo. O que a gente pode fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo? Ou ser cheio do Espírito Santo, tá? E aí, antes de entrar, isso aqui foi um divisor de águas para mim, eu quero compartilhar isso com você, tá? Mas é entender esse princípio aqui. O que é um mandamento e o que é uma declaração. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia mandamentos e você vai encontrar na Bíblia declarações. Você precisa entender isso aqui, porque aqui é que há a grande confusão. O que é um mandamento? O mandamento é uma ordem, né? Que exige uma resposta
de nós. Então, se Deus diz, vocês têm que orar, é um mandamento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que orar, tá? Uma declaração não é um mandamento. Uma declaração é uma afirmação de algo que já aconteceu, ou seja, uma realidade em nossas vidas. Então, você não precisa buscar uma declaração, porque Deus já disse, olha, isso já aconteceu com você. E aí, o que é a nossa resposta? A nossa resposta é diferente de quando é um mandamento. A resposta, quando a gente encontra uma declaração, é crer. Ou você crê ou você não crê. Se Deus diz, você está salvo, isso é uma declaração. Então, você crê ou você não crê. Entendeu? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque na primeira pergunta, a gente viu aquelas coisas, são declarações, não são mandamentos, tá? Então, você já foi habitado, você já foi batizado, você já foi selado, você já foi regenerado. Isso são declarações. Você pode procurar na sua Bíblia e você nunca vai ver Deus falando, olha, você tem que buscar ser habitado pelo Espírito Santo. Você tem que se esforçar para ser batizado. Você tem que dar um jeito de ser selado. Você tem que buscar a regeneração. Não. Todos os verbos aí sobre isso vêm na forma de declarações. Então, você crê, já aconteceu, tá? Você só precisa desenvolver essas coisas, tá? Isso é muito importante. Não devemos buscar qualquer uma dessas experiências que ele está falando aqui, de habitado, batizado, selado, regenerado. Você não deve buscar isso. Como eu falei na outra aula, você não deve ir para cultos onde tem esses cultos pentecostais, né? Culto da busca do Espírito Santo. Lá na minha rua, onde eu moro, de vez em quando passa aqueles boca de ferro que a gente fala, né? Venha hoje participar da grande campanha da busca do Espírito Santo. Você que é da igreja tal, não pode perder, porque hoje a gente vai buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Tá errado isso. Não é para buscar. Você já tem. São declarações que a Bíblia afirma. Essa é a grande confusão, tá? Pode falar. Uma pergunta. Pode falar, Jordão. Uma pergunta um pouco mais antes daquilo que a gente está falando, mais sobre o Espírito Santo. Eu queria saber um pouco, esclarecer um pouco mais aquilo que é o Espírito Santo. Você no começo falou do Espírito de Cristo, né? Que você falou que o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo é a mesma coisa. E aquilo que é o Espírito de Deus, que a Bíblia fala sobre o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Espírito de Deus. A diferença entre esses três, por favor? É a mesma coisa, é só questão de terminologia, tá? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. A grande coisa é que você tem que saber o contexto, porque que ele foi usado ali, mas ele está se referindo ao Espírito Santo. Se você for lá no grego, que é a língua original da Bíblia, você vai ver que a palavra lá é a palavra usada para Espírito Santo. A palavra paracletos, que é a palavra Espírito Santo, entendeu? Quando ele quer falar que não é o Espírito Santo, então ele não vai usar a palavra paracletos, ele vai usar a palavra pneuma, por exemplo, que é alma, que é espírito, né? E aí o que acontece? O português aqui para nós, o que eles fazem? Quando eles estão traduzindo, né? Eles identificam, aqui é paracletos, então põe esse espírito aí de maiúsculo, que é para saber que é o Espírito Santo. Aqui é pneuma, por exemplo. Então aqui não é Espírito Santo, aqui é o Espírito da pessoa. Então põe esse Espírito aí pequeno. Mas é o mesmo Espírito Santo, tá? Eu estava perguntando, Ricardo, porque eu te falei, né, que eu estou fazendo aquela apostila de Apocalipse. Está escrito na apostila do PDF, quando fala sobre o começo, né, do livro do Apocalipse, que fala de que o Espírito foi o Espírito, né, que levou João a esse entendimento. E o PDF faz
uma referência sobre o livro de Isaías. Eu fui pegar o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, onde fala, né, que o Espírito do Senhor repousará, ele fala do Messias, ele fala, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor e julgará segundo a aparência. E você fez aqui, o Bruce fez um elenco esses 7 espíritos. Então, esses 7 espíritos, espírito de Deus que foi em cima de Jesus. Então, é o Espírito Santo que pode ser dividido em esses 7 espíritos que dão sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor de Jesus e julgamento. É isso? Não, o que você tem que entender é o seguinte, não é 7 espíritos, Deus não tem 7 espíritos. Uma vez teve um camarada aqui que teve até uma discussão sobre isso. Só é um espírito, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Aquele texto de Isaías 11, ele está falando que o Espírito Santo, ele ia se manifestar nessas 7 qualidades lá, sabedoria, que ia dar para Jesus e tudo mais, entendeu? Então, não é 7 espíritos, é um Espírito Santo, entendeu? É um espírito. Aí aquela visão de João, já em Apocalipse, tá? É falando do mesmo Espírito Santo. Ok. Tá? É porque está errado, né? No caso, talvez o Bruce deveria ter colocado 7 qualidades do Espírito Santo. Mas eu acho que ele... Eu não me lembro. Está escrito os 7 espíritos, então ele perguntou. Deixa eu contar aqui. Uma vez tinha um herege aqui em nosso meio, que tentou entrar aqui em nosso meio, e ele tinha essa ideia, tá? Estão rindo aí porque os senhores lembram dessa história aí. E eu nem fiz nada, na verdade, numa aula eles expulsaram o homem daqui. Eu disse, calma. Mas a ideia desse homem era isso, né? Ele tinha a ideia que Deus tinha 7 espíritos. Não é baseado nesse texto de Isaías 11, né? Não é, Deus não tem 7 espíritos, Deus tem um espírito, que é o Espírito Santo, que se manifesta naquelas qualidades, no caso de Jesus lá do Messias, naquelas 7 qualidades lá, tá? Mas foi uma boa lembrança. Me deixou pensar muito, porque é verdade, o Espírito Santo nos ajuda nessas 7 áreas, porque é verdade, a única que eu percebi diferente, o Espírito de Deus sobre Jesus Cristo, deu essa atitude, que é a última, especialmente, que é aquilo do julgamento, é aquela que a gente viu a semana passada, né? Que exatamente. O Espírito Santo revela em nós o desejo de procurar a santidade em Cristo, porque nós entendemos que vai ter um julgamento. Então, nesse sentido aqui, não é que o Espírito Santo vai julgar, ou Jesus Cristo vai julgar. É abrir a nossa mente para ter esse entendimento que vai chegar o dia do julgamento. É isso? Exatamente. Vai ter um julgamento, na verdade. Todos vão ser julgados, até nós cristãos. Só que a gente vai ser julgado, já olhando lá para Apocalipse, né? Escatologia, o cristão ele vai ser julgado no tribunal de Cristo. E o ímpio ele vai ser julgado no trono branco, Apocalipse 20. Tá? Então, há essa diferença. O cristão ele vai ser julgado para a questão de galardão e tudo mais, né? As recompensas, como ele viveu a vida cristã, como ele administrou a vida que Deus deu para ele nesse mundo, né? E o ímpio, ele vai ser julgado, além das suas obras, ele vai ser condenado, porque ele não recebeu Cristo. Então, Jesus vai julgar, há um julgamento, né? Em relação a isso. Tá? Ricardo? Oi, pode falar, Marcos. Eu queria aproveitar a fala dos irmãos aí, porque é o seguinte, só recordar um pouco aqui. Lembra que você falou no início que você estava falando sobre comportamento de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas elas agem diferente. Aí a colocação que você fez lá foi assim, será que a pessoa tem o mesmo Espírito? Se é o Espírito Santo de Deus mesmo, se não é? Então, quando o irmão falou isso aí, me fez
repensar como você colocou lá essa questão, né? Porque quando se fala dessas qualidades aí, eu fiquei pensando se faz o mesmo sentido na qualidade diferencial das pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas que agem diferente, alguns mais, outros menos, tá entendendo? Então, era isso que eu queria que você esclarecesse um pouco com relação a isso. Duas coisas aí. Aí. Quando eu falei essa questão lá, é que alguns pensam isso, né? Poxa, por que o irmão é mais consagrado que o outro irmãozinho lá? Será que o Espírito Santo... Algumas pessoas pensam isso, né? E a segunda parte da tua colocação é o que nós vamos ver aqui. O que eu tenho que fazer? Será que há uma diferença do Espírito Santo na minha vida o que é? Por que há esse grau aí? Porque a gente percebe e há isso mesmo, tá? Mas vamos aqui para ver se a gente vai esclarecendo mais aqui, tá ok? Então, deixa eu falar. Jordano, eu acho que você queria fazer outra pergunta também. Pode fazer, meu irmão. Eu acho que eu te interrompi. Ou não, depois. Ok. Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Não devemos buscar essas experiências, já é uma realidade. Não existe, olha só, isso aqui é importante, falando daqueles dois princípios, mandamento e declaração. Não existe qualquer mandamento tipo, seja batizado com o Espírito Santo, seja selado com o Espírito Santo, porque estas experiências são realidades de todas as pessoas que têm um espírito, um relacionamento com Cristo. Então, não há mandamento na Bíblia falando para você buscar o batismo com o Espírito Santo, falando para você buscar o dom de línguas, falando para você buscar revelações. Não há mandamento sobre isso, tá? O que há são declarações. Deus disse, já aconteceu. Você crê ou você não crê. Isso é com você agora, tá? Então, isso é importante, tá ok? Em relação ao Espírito Santo. Então, olha só. Se não há mandamentos em relação ao Espírito Santo para você ser batizado, ser selado, ser habitado, ou ser regenerado pelo Espírito Santo, mas há outros mandamentos. Aí sim, esses mandamentos, em relação ao Espírito Santo, nós temos que buscar, porque é mandamento. Você está entendendo? Aí sim é mandamento. E aí, para você ficar bem legal, eu vou lhe dar uma dicasinha. Os únicos mandamentos em relação ao Espírito Santo, ou seja, as únicas ordens de Deus em relação ao Espírito Santo, basicamente são 4. E esses 4, eles são divididos de 2 em 2. 2 é no sentido positivo e 2 é no sentido negativo. Calma que eu vou explicar. Tá? Então, de novo, nós vamos ver 4 mandamentos que Deus disse. Isso você tem que buscar mesmo, tá? Em relação ao Espírito Santo. 2 é no sentido positivo e 2 é no sentido negativo, tá? Então, o primeiro mandamento que está lá é Efésios 5:18, ok? Efésios 5:18. O que diz esse versículo? Você pode olhar lá. Olha, eu estou com a Bíblia aqui, tá? Só não vou abrir aqui, mas está aqui a Bíblia, tá? Você pode olhar lá. Mas está aqui o versículo para a gente ser mais rápido, tá? Então, o que fala Efésios 5:18? Paulo disse lá, não vos embriagueis com vinho. Esse é o versículo dos papudinhos, se você não sabe, né? O papudinho pega esse versículo. Ó, tá vendo? Não é para se embriagar, mas a gente pode tomar aí um pouquinho. Enfim. Tá? Paulo disse, não se embriaga com vinho, no qual esse vinho há dissolução. O que é dissolução, hein? Você está com outra Bíblia aí, outra versão? Só para os irmãos que estão aqui. O que é dissolução? Libertinagem, né? Oi? Libertinagem.
liberalidade. Esse seria o princípio, mas a palavra de solução nesse sentido aqui? Uma confusão. Confusão, né? Tipo isso. Contra a saúde. Contra a saúde. Que Bíblia que vocês estão lendo aí? Tá bom, deixa. Mas a palavra mais legal aqui é mistura, tá? Não vos embriagueis com vinho no qual há mistura. Tem mistura lá, tá? Ao contrário de se embriagar, você deve fazer o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Então, veja aqui que isso é um mandamento, não é uma declaração. Você sabe que é um mandamento, é uma ordem, tá? Então, se é um mandamento, você só tem duas opções como cristão: ou você obedece ou você não obedece. Você liga e deixa para lá, tá? Mas o cristão, ele vai obedecer. Então, isso é um mandamento em relação ao Espírito Santo. Então, o primeiro mandamento, está até aqui, deixa eu ver. Ele até colocou 3 mandamentos, mas na verdade é 4 aqui, tá? Não sei por que está 3 aqui, mas vamos ver. Enchei-vos. Então, o primeiro mandamento é ser cheio. Deus nos mandou sermos cheios do Espírito Santo. Tá? E aí, meus irmãos, aquela coisa do grego é muito jóia aqui. Porque esse ser cheio do Espírito Santo não está naquele auristo que a gente falou. Ou seja, que você se enche uma vez e pronto, já fica cheio para o resto da vida. Né? Não é naquele sentido. O verbo aqui está no outro sentido. No sentido de que você pode estar cheio hoje, mas amanhã você pode não estar cheio. Por isso que é um mandamento. Entendeu? Então, o grego nos ajuda nesse sentido. Você pode estar cheio hoje, mas amanhã você pode não estar. Então, como é que fica isso? O que é que eu tenho que fazer para ficar todo o tempo cheio do Espírito Santo? Aí você pode me perguntar, será que é possível a gente viver a vida toda cheio do Espírito Santo até Jesus voltar? Bem, não sei bem responder, talvez até não, porque lembra que a gente está hoje no processo de santificação. Mas eu sempre penso naquele filme do Titanic. Você lembra aquele filme do Titanic? O barco lá que afundou? Naquela última parte que o barco está afundando, acho que vocês não viram esse filme, né? Os crentes nunca viram esse filme. Mas vocês que viram, naquela última parte que o barco está afundando, que o meninozinho está correndo com a meninazinha lá no barco, né? Para onde eles vão fugir que está no meio do oceano e o barco está afundando? Mas é interessante porque ela diz assim, mais ou menos, né? Para onde a gente vai correr? A gente está aqui no barco, o bicho está afundando. Aí ele fala uma coisa interessante, que eu sempre gostei daquilo que ele falou, aquele camarada lá. Eu sempre liguei com a relação com o Espírito Santo aqui. Tá ligando profano com santo, né? Vendo filme. Mas olha só o que ele disse para ela. Ele disse, vamos ficar no navio o máximo de tempo que a gente puder. E aí eles vão lá para a última parte do navio lá, né? Que eles sobem lá. Eu sempre liguei isso em relação a andar pelo Espírito, ou estar cheio do Espírito. Talvez a gente não vai... acho que humanamente falando é impossível isso, né? Porque é um processo de santificação, você viver a vida cheia do Espírito Santo. Porque uma hora para outra você pisa na bola e aí para de estar cheio, né? Mas pensando nisso que o meninozinho falou lá, eu sempre penso assim, vamos tentar estar cheio do Espírito Santo o máximo de tempo que a gente puder. O máximo de tempo. O máximo que a gente puder, a gente vai procurar estar cheio. Tá? Acho que isso é um bom princípio aí em relação a estar cheio do Espírito Santo. Tá? Antes da gente começar a falar sobre questão de cheio do Espírito Santo, tem alguma pergunta, alguma coisa em relação a isso?
O que eu quero que você entenda é que esse é o mandamento. Você tem que se encher do Espírito Santo. É o mandamento, tá? E aí a dúvida é, como é que eu posso ficar cheio do Espírito Santo? E principalmente, o que é estar cheio do Espírito Santo? Porque quando a gente fala cheio do Espírito Santo, e aí antes de ler aqui, sei que você está lendo aí, preste atenção para cá. Quando a gente fala que uma coisa está cheia, qual é o contrário de estar cheio? Ou você está cheio ou você está seco, né? Você está vazio, tá? Mas olha só, esse cheio aqui não pensa na ideia. Deixa eu ver, hoje eu vim de carro aqui, estou com o carro dos meninos aqui. Não pensa na ideia do carro, né? Que você abastece no posto de gasolina, né? Então, o seu tanque está cheio, aí você roda, anda, aí vai diminuindo, aí quando chega lá embaixo, aí você diz, ih, rapaz, o tanque está seco, deixa eu encher de novo. Aí vai no posto de gasolina, aí o homem põe a bomba lá, né? E você enche o tanque, aí você anda de novo, aí vai secando. Ih, rapaz, tá seco de novo, deixa eu ir no posto. Muitos cristãos têm essa ideia do ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque dia de domingo, quando ele vem para a igreja, ou está no online, né? Está no tempo de pandemia, aí, acha que o culto ou a celebração é o posto de gasolina. E você vem e você vai encher o seu tanque do Espírito Santo. E aí, na segunda-feira, você já tirou a bomba de lá e você começa a viver a sua vida normal durante a semana, indo para o trabalho e tudo mais. E aí você vai secando o Espírito Santo da sua vida. Aí chega no domingo, você já está na reserva. E alguns já estão mais do que na reserva, né? E aí você culto de novo, estuda, EBD e tudo mais. Aí você enche de novo o seu tanque. Não é isso que está falando ser cheio do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo ele não seca na sua vida, irmão. Apesar da palavra que eles usaram para o português ser cheio do Espírito Santo. Se você for no grego, você vai ver que a palavra que eles usaram para o português talvez tenha uma outra conotação. Não sei qual é, tá? Aí tem que ver com Bruce aí qual é a palavra cheio, tá? O que eu sei é o tempo do verbo, que você pode estar cheio hoje e amanhã você pode não estar cheio, tá? Mas aí, então como é que fica isso? Se é para a gente estar cheio do Espírito Santo, você está dizendo que às vezes a gente não está cheio, e às vezes a gente está cheio, mas vamos entender aqui, tá? Olha só, deixa eu ler aqui. O verbo encher, lá do versículo, indica que esta, olha aqui, ó, não é uma experiência única que vem através da imposição de mãos ou uma decisão, mas é algo que fazemos cada momento. Ele só falou de uma outra maneira aquilo que eu já falei, que você pode estar cheio hoje, mas amanhã você pode não estar cheio, tá? Não é simplesmente você se converteu, o Espírito Santo habitou na sua vida, lhe batizou e você ficou cheio pro resto da vida e pronto, tá? Hoje uma pessoa pode estar cheia do Espírito, cedendo o controle da sua vida a Ele, obediência, palavra e tudo mais, mas amanhã, por causa do egoísmo da pessoa, por causa do pecado, a pessoa pode não estar cheia do Espírito. Isso não quer dizer que o Espírito Santo se separa da pessoa, tá? Se separa da pessoa e para de habitar na vida da pessoa. Não quer dizer isso. O Espírito Santo habita na sua vida, ainda habita na sua vida, mas a sua obra é resistida
e o Espírito Santo é entristecido. Ser habitado pelo Espírito é permanente. Ser cheio do Espírito é uma decisão, e é uma decisão que tomamos cada momento. Eu preciso decidir se eu vou querer ficar cheio do Espírito Santo ou não. Deixa eu ler esse exemplo aqui, porque ele vai explicar essa questão de ser cheio. Esse trecho de Efésios 5, e ele está se referindo à questão do vinho. Agora pensa no vinho, não vai ficar porre aí, é só para pensar, tá? Esse trecho nos dá uma boa ilustração de como ser cheio do Espírito. Quando uma pessoa bebe vinho, inicialmente o vinho está dentro dele, ou seja, está habitando lá no estômago, mas não está influenciando a sua vida. Já pensou por que o cara fica porre? Né? O vinho está apenas no estômago, mas quando o álcool penetra na parede do estômago, na corrente sanguínea, no sangue, né? Aí sim a gente afirma que a pessoa está cheia do Espírito. Ou seja, ela ficou porre. O álcool penetra em todo o corpo e exerce controle sobre a pessoa. Você já viu pessoas porre por aí, né? Então, olha só. O cara bebe o vinho entra na pessoa, fica lá, né? Mas o problema não é quando ele está lá no estômago, ele já está lá no estômago. O problema é quando ele começa a penetrar na corrente sanguínea e vai para o cérebro, aí o cara acha que é o super-homem, pode bater em todo mundo, pode fazer e tudo mais, e esse é o problema, fica porre e enjoado. Né? E aí essa é a ideia. A ideia de cheio, você vai botar na sua cabeça a ideia de penetrar, tá? Como o vinho. O Espírito Santo habita em todos que têm um relacionamento com Deus. Mas pessoas não necessariamente estão cheias dele, tá? Ele não explicou muito aqui, mas tem outras apostilas que ele explica melhor, como a apostila Caminhando com Cristo, quando ele fala do andar pelo Espírito, tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo, sim, você tem que buscar para receber os outros 50. Você recebe todo o Espírito Santo, tá? E ele está lá habitando na sua vida. A questão é que quanto mais a gente permitir que o Espírito Santo penetre como vinho na nossa vida, na nossa corrente sanguínea, mais a gente vai ficar cheio e dominado, entre aspas, né? Ou controlado, ou guiado, esse é o termo certo, pelo Espírito Santo, como o vinho faz. Por exemplo, tem pessoas, você sabe que tem pessoas que podem beber e não ficar porre, não é verdade? Né? O que acontece? Ele bebeu, aí o vinho ficou ali no estômago dele, não penetrou na corrente sanguínea. Pode até ter penetrado, mas isso não influenciou a vida dele, ele fica normal. Agora, tem outros mais fraquinhos, não vou dizer quem, que basta cheirar o vinho, nem beber, né? E já fica logo porre doidão, né? Aí, né? Mas é assim, a questão que a pessoa fica porre é porque penetra. A mesma comparação com o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é que ele vai esvaziar, ele está lá, mas você vai ceder áreas da sua vida para ele te guiar, né? Egoísmo, família, trabalho, essas coisas todas lá, e aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas é um mandamento, tá? E não há garantia que amanhã você vai estar cheio. Você pode estar cheio do Espírito Santo hoje, você pode estar ali sentindo a presença de Deus, fazendo tudo para Deus. Amanhã você pode não estar. E por que você pode não estar? É porque você parou de buscar estar cheio do Espírito Santo. Você parou de buscar, como a gente vai falar aqui, as práticas das disciplinas espirituais que te levam a estar cheio do Espírito Santo. E aí você desanima, você faz as coisas que realmente não agradam a Deus. Pergunta sobre esse primeiro ponto, estar cheio do Espírito Santo? Espero que tenham entendido aí, mas qualquer comentário? Ricardo,
Oi, Sanches. Eu perguntei para o Benê nos textos bíblicos, que eu não me lembrava onde estava. Aqui em Efésios 4:30, está falando, não entristecais o Espírito de Deus, no qual... Está adiantando aí o nosso estudo, cara. Tá, vamos sobre isso e sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 5:19. Não apagueis o Espírito. Está adiantando de novo. Desculpa, Tato. Esses dois versículos é onde a gente encontra os mandamentos em relação ao Espírito Santo. É o Efésios 4:30, é o Efésios 5:18, que é o estar cheio do Espírito. O Efésios 4:30, tá? Que a gente vai falar agora. É o de Tessalonicenses, de não apagar. E o de Gálatas 5:16, que é o de andar, tá? Então, esses são os mandamentos em relação ao Espírito Santo. Efésios, lembra que eu falei no sentido positivo e no sentido negativo? Qual é o no sentido positivo? Enchei-vos do Espírito e andai no Espírito. É no sentido positivo. Qual é no sentido negativo? Não entristece e não apaga. É isso que eu estava querendo falar para vocês, tá? 2 no sentido positivo e 2 mandamentos no sentido negativo. Então, 2 ele disse faça e 2 ele disse não faça, tá? Então, nós já vimos esse primeiro, que é o encher, e agora a gente vai para esse outro aqui, que é o de não entristecer, que é o do sentido negativo, tá? Então, Efésios 4:30, ele disse, Paulo, né? E não entristeçais o Espírito Santo. Veja que é um mandamento de novo. Não é para entristecer. No qual foste selados para o dia da redenção. Então, nós já vimos esse versículo, que também foi uma prova para mostrar que o Espírito Santo é Deus, que ele tem emoções, que ele pode se entristecer, tá? Que ele pode se entristecer. Aí, né? Então é um mandamento. Então Deus mandou não entristecer o Espírito Santo. Mas às vezes a gente faz isso, né? Entristecer o Espírito é o contrário de estar cheio, tá? Então quando é que a gente entristece o Espírito? É quando a gente para de estar cheio. E quando é que a gente para de estar cheio? É porque a gente para de ceder o controle da nossa vida para Ele. Quando a gente não cede o controle da vida para Ele, é porque o quê? A gente está dizendo, olha, Espírito Santo, isso que tu está querendo que eu faça, eu não concordo. Então, deixa eu fazer do meu jeito. Então, dessa maneira, você entristece o Espírito Santo, né? Quando a gente desobedece a palavra dele, quando a gente confia nas nossas habilidades, né? O Espírito Santo nos ajuda, não força. Deixa eu deixar esse final aqui, mas isso eu quero falar sobre esse ponto também aqui, tá? Mas olha só, então quando é que a gente entristece? E olha, quando a gente fala entristece, não pensa que o Espírito Santo fica lá chorando, oh meu Deus, o Santo, não, porque ele fez isso, não é nada disso, tá? Mas ele, na verdade, é uma linguagem humana para dizer que ele não está contente, né? O Espírito Santo não está contente com aquilo que você fez. Então é um mandamento. Então, olha, meu irmão, não deixe o Espírito Santo. Que coisa, né? Quando a gente põe esse princípio, né? Eu vou fazer o que eu posso para não deixar o Espírito Santo se entristecer com a minha vida. Quando você tem esse pensamento, você vai procurar evitar as coisas que você sabe que entristece o Espírito Santo. E qual é as coisas que entristece o Espírito Santo? Está lá na palavra. É só ler a Bíblia, é só ler a palavra que você vai descobrir, tá? Esse ponto aqui é interessante, que eu deixei marcado. O Espírito Santo nos ajuda, não força a obedecer, tá? Existe essa confusão aqui desses grupos pentecostais, que é a questão de estar possuído pelo Espírito Santo. Esse é algo errado em relação a isso. É bom a gente falar, porque às vezes o camarada faz um monte de coisa
e depois você vai lá e diz, por que você fez isso? Ele diz, o quê? Ele disse, esse negócio que tu fez aí, um monte de coisa. Ele disse, não sei, eu estava possuído pelo Espírito Santo. Então, isso é errado. O Espírito Santo não te possui, tá? O Espírito Santo não te força. O Espírito Santo, ele te guia. Esse é o termo bíblico usado. Ele não te controla também, tá? O termo ser controlado pelo Espírito Santo não é bíblico, não está na Bíblia. Pode ir lá no grego. Se você achar na sua Bíblia em português, como alguém disse, sei lá, disse, olha, na minha Bíblia está controlado. Ok, mas vai lá para o grego para ver se o sentido é esse, tá? Você não é, o Espírito Santo ele não controla, tá? A questão de ser possuído pelo Espírito Santo, de ser que o Espírito Santo tomou posse da sua vida, esse é o entendimento errado que veio lá de Corinto, tá? Eu sei que eu já expliquei isso para vocês, mas só para relembrar, você lembra que o livro de Coríntios, né? É outro livro que fala sobre esses assuntos, mais especificamente em relação. Mas o que era Corinto? Você sabe, né? A cidade de Corinto, ali, que ficava ali na região da Acaia, né? Ali próximo de Atenas, ali os gregos, né? Você estudou aí o panorama do Novo Testamento, você lembra daquele mapa que eu mostrei, né? E aí Corinto era uma cidade de intelectual, aliás, Atenas era de intelectuais, Corinto era de gente inteligente, mas o problema de Corinto é que lá tinha o templo da Afrodite, e a Afrodite era a deusa grega, e o templo dela ficava lá em Corinto. E a Afrodite, que é a deusa da beleza, a deusa do sexo, né? Daí que vem o termo afrodisíaco, né? Vem lá da Afrodite. Então, o templo da Afrodite, como era? Lá em cima do monte tinha esse templo, e aí os homens e as mulheres iam para lá para cultuar a Afrodite. E como era o culto da Afrodite? Eles tomavam uma porção, não sei se vocês sabem uma coisa chamada aqui como é o nome? É um negócio que o pessoal toma e fica maluco, né? Então, eles tomavam essas porções aí e ficavam naquele estado de êxito, malucão, para lá, né? E ficavam ali, né? E daí vinha um camarada com aquele negócio e batia naquele gongo, bum, bum, e aquele barulho, e aí o pessoal ficava malucão e tal. E aí, o que eles começavam a fazer? Cantar corinho? Não, eles começavam a se prostituírem uns com os outros, né? Orgias. E era assim que eles... E não era no sentido, assim, da pornografia. Para eles estavam cultuando a Deus, a deusa Afrodite. Não confunda a Afrodite com a Diana. A Diana é lá para Éfeso, dos Efésios, tá? Então, era porque a Afrodite dizia isso. Quem quiser ser meu discípulo e cultuar, você vem para cá e você pratica, então, imoralidade, e assim você vai estar me adorando. Então, era assim lá em Corinto. Corinto era uma cidade portuária. Os marinheiros, depois de passar tantos meses e até anos no mar, eles já encostavam lá em Corinto e já subiu lá para o templo lá da Afrodite, né? Para ter relações lá com as mulheres, tá? E aí você imagina uma igreja cristã começando num lugar como esse. Você pode imaginar? Ainda tinha mais, ainda tinha as prostitutas cultuais lá, que eram as meninazinhas, e elas desciam de vez em quando lá do templo, né? Para chamar as pessoas para o culto, né? Era a boca de ferro, né? Como eu falei, né? Venha para o culto da Afrodite hoje à noite e tal, né? E esposa deixa o seu marido. E as esposas aqui embaixo, elas deixavam o marido lá, né? Então o marido dizia, olha, meu amor, eu vou lá na Afrodite fazer um cultozinho lá, tá? Depois eu volto. E era questão cultural mesmo, tá? Então você imagina, Paulo chegou lá, começou a pregar, e você lembra que foi uma resistência lá. Paulo ficou desanimado com Corinto, você lembra disso?
né? Estou só adiantando a aula de Atos do Bruce, em Atos 18, né? Que Paulo disse: Ih, rapaz, estou querendo ir embora daqui, o negócio aqui é muito complicado, né? E Paulo estava desanimado quando ele em Corinto. Ele tinha já vindo de Atenas, que ninguém se converteu lá, não ficou igreja em Atenas, porque expulsaram ele de lá, né? Uma cidade muito inteligente, não quis o evangelho. Chegou em Corinto, além do mesmo problema, ainda tinha essa questão da imoralidade, e Paulo estava desanimado. Como foi que Deus animou ele? Em Atos, Jesus apareceu para ele numa visão, né? E disse: Paulo, não temas, porque ele estava com medo. Fala e não te cales, porque tenho muito povo nessa cidade. Olha só, Paulo já queria cair fora de lá, né? Mas Deus apareceu para ele e disse: eu tenho muito povo nessa cidade. Tu não está vendo, mas eu tenho povo nessa cidade. Então fala e não te cales. E aí Paulo ficou lá mais 1 ano e meio, 2 anos, né? E foi de lá que ele escreveu o livro de Romanos. Olha só, que coisa, né? Foi de lá que ele escreveu o livro de Romanos para nós, né? E ficou ali em Corinto, tá? Aí eu ia falar mais uma coisa em relação a Corinto, mas essa questão... sim, lembrei, para me voltar para o ponto que eu queria aqui, que é essa questão que o Espírito Santo não possui a pessoa. Aí o que aconteceu? Muitas daquelas pessoas se converteram e entraram para a igreja, lá em Corinto. E até aquelas meninazinhas lá do templo da Afrodite. Agora você imagina uma igreja com esse tipo de pessoas. Muito problema. A igreja mais problemática é a igreja de Corinto. Se você for ver a carta que Paulo mandou para Corinto, quando ele estava em Éfeso, né? De Éfeso ele mandou a carta para Corinto. E por que ele mandou a carta para Corinto? Porque quando ele estava em Corinto, ele deixou a igreja, depois ele foi para Éfeso. Quando ele estava lá em Éfeso, já na terceira viagem missionária, teve uma família aqui de Corinto que foi lá com Paulo. Eu sempre gosto de brincar que é aqueles irmãos X9, né? Que vê o problema na igreja e vai lá com o pastor falar, diz: olha, pastor, está acontecendo isso na igreja, eu não quero nem dizer quem é, né? Mas foi bom, num certo sentido foi bom. Como era o nome daquela família? A casa de... Chloe. E, olha, Bené, não responde lá no Bruce, que tu já fez atos comigo, deixa eu os novos. A casa de Chloe foi lá com o Bruce e disse: diz que Bruce já, né? Paulo, tu nem sabe o que está acontecendo lá em Corinto. Rapaz, e Paulo disse: vai, conta aí. Ele disse: primeiro problema lá, deixa eu só te contar logo essa, né? Está uma divisão lá em Corinto. Uns estão dizendo que são de Paulo, outros estão dizendo que são de Apolo, outros estão dizendo que são de Pedro, outros estão dizendo que são de Cristo. Está uma briga lá, rapaz, em relação a isso, e a igreja está dividida. E Paulo disse: tá, conta mais. E eles falaram: olha, tem uma bronca feia lá, muito feia lá. Sabe o que é? Tem um irmão lá, nem te conto, Paulo. Ele está andando no sentido sexual com a própria madrasta. Da igreja? É da igreja. E a igreja? Não está fazendo nada. Todo mundo está sabendo disso, ninguém resolve nada. É mesmo? É. Tem mais coisa? Tem. Conta lá. Na ceia, nem conta o que está acontecendo quando eles estão se reunindo para a ceia. Os ricos chegam lá primeiro, levam a comida deles, comem tudo, fazem a ceia e vão embora. E os pobrezinhos, quando chegam lá, não tem nada para eles, ficam lá só com a rebarba, né? E ainda tem mais, tem uma turma que leva vinho para a ceia e fica porre, começa a virar as bancas lá e cálice. É mesmo, tem mais. E aí foi contando. Estão dividindo a igreja lá, eu sou de Paulo, de Apolo. Esse foi lá do início, né? Então, olha, era muito problema lá.
E detalhe, né? Tinha uma coisa lá que ele tratou no capítulo 6, que foi a questão do próprio Espírito Santo. Você lembra 1 Coríntios 6? O que que fala 1 Coríntios 6, 19? Cadê vocês que fizeram as 3 edições? Lá do templo do Espírito Santo, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, né? E que tendes da parte de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Por que que Paulo falou esse versículo de dizer que o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque lá em Corinto, o que aconteceu? O pessoal ia lá para o templo da Afrodite, se uniam com o espírito da Afrodite lá e praticavam a imoralidade. Esse pessoal se converteu e eram da igreja. Mas eles não pararam de ir lá para Afrodite. Muitos deles continuaram indo. Estavam no culto, depois iam para o culto da Afrodite, né? E qual era a desculpa deles? Não, o importante é o nosso espírito. O corpo não tem problema. O corpo a gente faz o que quiser, vai lá para Afrodite, fuma, bebe, prostitui, né? E aí foi por isso que Paulo disse, olha, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo agora? Cuidado! Deus vai acabar com vocês aí, né? Esse é o contexto daquele... Ricardo? Oi, Benedito. Nesse caso aí ele fala do templo, o corpo, né? O indivíduo, né? O indivíduo, né? Isso. Completa. Lá no versículo antes ele fala do corpo. Lá no capítulo 3 que ele fala do templo, né? Do corpo da igreja, né? A igreja toda, né? Exatamente. É que ele quer dizer que lá, uma hora Paulo falou que o Deus ia destruir o templo, era a igreja. Depois ele falou que o templo era o corpo, tá? Mas era muito problema, mas era porque eles estavam com essa coisa. O Espírito Santo ele não possuía. Eles estavam confundindo quando eles eram possuídos pelo espírito lá do templo da Afrodite. Então eles acharam que o Espírito Santo ia fazer a mesma coisa. Quando a gente está lá no templo da Afrodite, a gente é possuído por aquele espírito e a gente fica sem saber o que fazer, o homem bate no gongo lá e a gente fica em êxtase e a gente entra naquele estado, né? E aí na igreja eles acharam que era assim também que o Espírito Santo fazia. Só que Paulo tratou disso lá exatamente em 1 Coríntios 12, 13, 14, quando ele falou, o Espírito Santo, ele não toma posse. Ele falou lá, aquela história, né? Eu canto com a minha mente, mas canto com o Espírito. Eu oro com a mente, mas eu oro com o Espírito. O que Paulo está querendo dizer? E quando você ora no Espírito, você está consciente, você não sai do corpo, não fica em êxtase, né? E tudo mais, e não sabe. Não é assim. Quem faz isso é o caboclo, lá no terreiro de Macumba. Já foi no terreiro de Macumba? Lá vai eu me derrubar de novo. Cadê o pastor? Saiu, né? Eu já fui. E o cara fica lá mesmo voando em êxtase e tudo mais. Não há diferença das igrejas pentecostais. Oi. Chefe. Outro lugar, rapaz. Liberta louco. Chefe. Mas só, eu vou nesses lugares para aprender, para dar aula para vocês. Vocês são... Fazer um quebrando corrente contigo, Ricardo. Quando vai aparecer? Para amanhã, isso. Eu já contei a história que eu fui entrevistar o pai de santo ali. Pior que eu fui lá e tirei todo o poder do bichinho e ele acabou morrendo lá na mão dos outros, né? Mas eu aprendi muita coisa sobre macumba com ele lá. Ele me contou todos os segredozinhos dele lá, né? Enfim, então, meu irmão, se um dia você cair no chão rodando na igreja, e se não tiver numa igreja pentecostal, não venha querer falar que foi o Espírito Santo. Como o pastor Bill dizia, né, Willer? Não é o Espírito que desceu, é o Espírito que subiu, tá? Foi o Espírito que subiu, não que desceu. É o contrário, né? Tá. Ok, então, o outro versículo... O outro mandamento em relação ao Espírito Santo, que é um dos mais importantes, é o de Gálatas 5,16, tá? Gálatas 5,16. Olha, antes da gente entrar
no versículo. Qual é o contexto do livro de Gálatas? Vocês vão estudar com o Bruce em relação a isso também, tá? Mas Gálatas, provavelmente, há essa divergência, né? Olha, não faz essa pergunta, porque eu e o Bruce, a gente discorda em relação a isso. Qual foi a primeira epístola? Bruce fala que foi Gálatas, eu digo 1 Tessalonicenses. Enfim, não vai fazer a gente brigar. Mas Gálatas foi uma das primeiras, tá? Você lembra aquela região, quando eles saíram lá de Antioquia, da Síria, né? E eles foram na primeira viagem, que eles desceram ali para Chipre, daí subiram, né? E aí aquela região ali onde Paulo, que tinha aquelas cidades ali qual era as cidades? Listra, Derbe, Icônio, aquelas outras lá, era aquela região dos Gálatas, né? A Galácia ali, né? E eles foram os primeiros que se converteram, ficou a igreja e tudo mais, né? Por que Paulo mandou essa carta para eles? Qual era o grande problema dos Gálatas, além de outros? Estavam voltando de novo para a lei, né? Deixaram de andar pelo Espírito e agora estão andando pela carne. E quando você vê essa questão de carne no Espírito, em Gálatas, pode ser duas coisas que Paulo está se referindo. A carne, os nossos desejos, né? Ou às vezes ele está falando da velha religião, que é o judaísmo e tudo mais, tá? Então esse é o contexto de Gálatas, tá? E aí veja que o capítulo 5, isso já é o final, depois de Paulo ter falado muita coisa com eles, ele disse no capítulo 5, digo, porém, andai no Espírito. Veja o mandamento aí de novo. Andai, é mandamento. No Espírito, é o Espírito Santo. E aí ele falou, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Fale essa palavra aí na sua mente, concupiscência. Uruguai é difícil, né? Concupiscência, fala aí, Uruguai. Como que é isso? Concupiscência, né? O que é? Não é concuspe, tá? Tem gente que fala, o pessoal aí de vigia fala concupiscência. Vigia, o pastor. Ih, rapaz, não, retira. Vou editar essa parte. Não é concupiscência, concupiscência, tá? O que é isso? O que é essa palavra grande aí, feia aí? Para nós aqui no português, é desejo, tá? Um desejo forte, tá? Cadê o Marlo do Romanos? Epitúmia, né, Marlo? Tá aí o Marlo. Epitúmia, né? Concupiscência. Isso mesmo. Isso. Ainda me lembra aí, a aula do Marlo aí de Romanos. Então ele está falando, se você andar pelo Espírito, você jamais... Essa é a coisa que a gente pode conversar. O jamais aqui é impossível, não pode. Você não vai satisfazer a sua carne, você vai estar agradando a Deus. Isso prova que há momentos na nossa vida que a gente não peca, né? Se a gente está andando pelo Espírito, a gente está agradando a Deus e a nossa carne. Então, esse é o mandamento. Deus nos mandou andar no Espírito. De novo, o verbo indica que você pode estar andando hoje e amanhã pode não estar andando mais, tá? Então, por isso que é um mandamento que a gente tem que buscar andar pelo Espírito. A razão, irmãos, já parou para pensar, você que é convertido, nasceu de novo, tudo mais, por que você peca? Por que a gente peca? Eu não estou falando do pecado de sair para prostituição, beber, fumar. O pecado mesmo, que a gente fica com raiva, quer dar-lhe... como é? Estão falando aí, toda hora estão querendo matar o pastor aí, né? Só dá um exemplo do pastor. Mas está aí chateado, com raiva e tudo mais. Por que a gente tem esses sobes e desce
né? A vida cristã parece que é uma linha que está bem, outro dia está ruim, outro dia está assim, outro dia está assim, né? E por quê? A razão é que quando você está lá embaixo é que você não está andando pelo Espírito. Quando você está lá é que você está andando com o Espírito. Mas por que a gente fica nesse sobe e desce, né? Por que a gente peca? A razão que a gente peca é por causa de uma coisa que todos nós ainda temos, que é a carne, tá? A carne, ela não foi tirada. O nosso velho homem foi crucificado. Não pode confundir aquela história. Você não tem uma velha natureza. A sua velha natureza foi crucificada em Cristo, lembra? Somos novas criaturas, tá? O seu velho homem foi crucificado com Cristo, tá? Mas por que a gente peca? É por causa da carne. A carne não foi tirada quando você se converteu. O que é a carne? A carne não pensa que é a nossa pele aqui, né? Onde a gente faz o bife para a gente almoçar, né? A carne é o nosso eu egoísta, o nosso ser egoísta, que a gente nasceu com esse ser egoísta, que tudo que faz ou é para si, para autogratificação, e nunca pensando em Deus. E aí, quando a gente se converte, você recebe uma nova natureza de Cristo, né? Que agora quer fazer tudo para agradar a Deus, quer usar o seu corpo para agradar a Deus, mas a carne, o seu desejo ainda ficou lá. E Paulo tratou disso em Romanos, acho que capítulo 6, 7, 8, né? Quando ele falou dessa questão de como a carne age. A carne, ela não foi tirada, mas ela ficou inoperante, tá? Inoperante. Então, a luta, veja bem que a luta, a história do cachorro preto e o cachorro branco, a gente usava, né? A luta, na verdade, é a luta entre a carne e o espírito. Mas não é uma luta no sentido de que o Espírito Santo está brigando com a carne. Já pensou uma luta entre Deus e você? O anjo só tocou no lado de Jacó, ele ficou aleijado, mancando pro resto da vida. Então não há isso. Não é uma luta, no certo sentido, entre o Espírito Santo brigando com a carne e vendo quem está mais, tá? Tira essa ideia. A luta, na verdade, é sua. A luta é pessoal. A luta é entre você deixar o Espírito Santo controlar as áreas da sua vida ou deixar a carne controlar as áreas da sua vida. Essa é a luta do cristão hoje. E eu vou lhe dizer uma coisa. Essa luta não deve ser uma batalha. Você não deve suar em relação a isso. Sabe por que a gente soa em relação a isso? É porque a gente está brigando da maneira errada. Quando eu me converti, entrei na igreja, e você sabe que o novo cristão, ele luta muito contra o pecado, né? Luta muito contra o pecado. E eu me lembro, passando numa bancazinha de revista evangélica, eu vi o título de um livro lá que dizia assim, o título era Como Vencer o Pecado na Sua Vida. Não, Como Vencer o Poder do Pecado. Eu disse, rapaz, eu estou precisando disso. E comprei aquele livro, Como Vencer o Poder do Pecado. Nem sei de onde era, nem nada. E aí eu comecei a ler esse livro, porque eu queria vencer pecados na minha vida. Eu não estava conseguindo, já estava na igreja, já era grupo de mocidade, já era líder, já fazia todo esse negócio dos jovens aí, né? Mas estava lutando com o pecado na minha vida. E eu comprei aquele livro porque eu queria vencer o pecado na minha vida. E o livro dizia assim, olha, para você vencer o pecado,
Você tem que ler a sua Bíblia todo dia. Nunca deixe de não ler a sua Bíblia. E eu li a Bíblia todo dia. E nada. A outra página dizia, para você vencer o pecado, você tem que orar todo dia. E eu orava todo dia. E nada. E aí dizia, para você vencer o pecado, você tem que não faltar o culto da igreja, todo domingo. E eu não faltava culto. E nada, né? Nada, nada, nada. E tinha um monte de coisa lá naquele livro que dizia e nada, 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 né? E muitos cristãos têm feito isso. Sabe qual era o grande problema? É que estava, assim como muitos de nós, tentando vencer o pecado da maneira errada, na nossa própria força. E principalmente uma coisa muito simples, que a Bíblia fala que a gente nem percebe. Romanos capítulo 12, acho que Colossenses 3:2, Filipenses 4:8, tá lá o segredo de vencer o pecado. A luta não é braçal. A luta, ela é mental. O que Romanos 12:1 fala? Rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E versículo 2, e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa... você não sabe se você decorar? Da vossa... Qual é a palavra lá? Mente. Quem falou? Mente. Professor? Não pode, professor. Professor. Mente. O fato de onde você está com a sua mente, no que você está pensando. Se você está pensando naquele pecado que você tem que vencer, a sua mente está no pecado e você não vai conseguir vencer. Entendeu? Ah, mas como assim? Sabe qual é o segredo? Coloca a sua mente nas coisas lá do alto. E você vai vencer o pecado e nem vai ser uma coisa natural. Nem vai... Sabe aquele pecado que eu estava lutando? Nem me lembro mais do porquê que eu fazia aquilo e só estou lembrando agora porque vocês me fizeram lembrar. Mas nem nada. Entendeu? Então, se você foca a sua mente no pecado que você quer vencer, você não vai vencer. Você tem que focar a sua mente em Deus, nas coisas de Deus. E aquilo, depois você vai dizer, eu fazia isso, e nem lembrava, mas nem nada. Né? É assim que o Espírito Santo age, meus irmãos. Então, andar no Espírito, andar pelo Espírito, é você focar sua mente nas coisas do Espírito. Por que o povo está todo maluco com esse negócio de Covid? Abre a televisão, é Covid. Vê o rádio, nem tem mais rádio, né? Vê o YouTube, é Covid. Vê jornal, estão falando da tal de Covid. E tudo mais, né? Aí o povo fica Covid, morre, doença, e está lá, né? E fica ali martelando, né? Então, começa a pensar nas coisas de Deus, nas coisas lá. Também não vira um fanático religioso, que também isso é chato também, tá? Mas começa a pensar. É esse o segredo que o Bruce fala, de você, cada dia, cada situação da sua vida, estar voltado para Deus, né? Eu sei que é difícil, né? Porque isso é um treino, é algo que a gente tem que começar a adorar. Eu acho que ele falou a história do homem lá que lavava os pratos adorando a Deus, né? Então é isso que tem que ser feito. Você pode adorar a Deus assistindo televisão? Depende do programa, né?
Mas pode, né? Que tal? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não faço isso, tá? Não vou mentir aqui para vocês também. Deus está vendo. Mas que tal você um dia pegar o jornal, assistir o jornal e começar a orar pelas reportagens que aparecem lá, né? Ah, meu Deus, deixa eu ver aqui uma reportagem que eu vi aqui. Ah, a mulher amarrou o cachorro atrás do carro e saiu puxando pela rua. Oh, meu Deus do céu. Ora por isso. Sei lá, né? Ou situações que vão acontecendo, a família que está chorando lá, que perdeu o parente para a Covid, e aí você ora pela família lá, né? Essa é uma boa coisa. Que tal pegar a agenda do seu celular e orar por todo esse pessoal que está na sua agenda do celular? Você vai passando lá e orando, né? Então, várias coisas que a gente pode fazer, tá? Eu não estou fazendo isso, tá, irmão? Não, eu sei. Só passou aqui pela mente. Tá ok? Então, andar pelo Espírito. Olha, a apostila Caminhando com Cristo, que é a segunda apostila do material para discipulado. Eita, que horas são? 11 horas. Jesus. Fala muito sobre andar pelo Espírito. Eu vou parar aqui, por causa do nosso tempo, mas no próximo domingo eu vou... Porque, olha só, a gente não falou o que realmente eu tenho que fazer para andar no Espírito, o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito, o que eu tenho que fazer para não entristecer o Espírito e o que eu tenho que fazer para não apagar o Espírito. Não está aqui o versículo de apagar com o Espírito, de Tessalônica, por isso que ele botou 3 lá, mas tem esse quarto lá, você pode acrescentar. O que eu tenho que fazer para experimentar, ou como é a pergunta lá da apostila, né? O que eu tenho que fazer para experimentar a plenitude do Espírito Santo? A gente não falou basicamente o que eu tenho que fazer. Então, eu vou deixar para a próxima aula, para a gente concluir essa aula aqui, essa pergunta, tá? Eu falei, na verdade, uma coisa, se você lembrou aí, que é a questão da nossa mente, estar nas coisas de Deus, mas você também precisa fazer outras coisas, tá? Em relação a isso. Tá ok, irmãos? Então eu vou parar aqui. Que Deus realmente nos abençoe. E aí na próxima aula a gente vai falar realmente o que eu tenho que fazer.